Dando sequência, então a próxima coisa que vale a pena a gente aprender é as operações matriciais. Tá? Então, vou somar aqui e colocar operações matriciais. A gente vai utilizar ao longo do semestre. Então, dentro do NP, eu também posso multiplicar matrizes, inverter, transpor, as operações que vocês imaginarem tem lá dentro da plataforma. Então, por exemplo, a multiplicação de matrizes. O que vocês vão fazer? Vão utilizar o resultado do nosso sisteminha para fazer a multiplicação. Então, aqui eu chamei um vetor FF, que vai ter que ser igual a F, por exemplo, se eu multiplicar o quê? O casão pelo X, que é a solução do meu sistema. Tá? Então, se eu pegar e colocar aqui, para imprimir o FF, ele tem que dar o mesmo valor que eu tinha do Fzão. Então, se eu colocar para imprimir FF menos um F, logicamente vai ser nulo. Tá? Então, para você multiplicar duas matrizes, é essa sequência. NP MATMUL, primeira entrada, seria a primeira matriz vetor, segunda matriz vetor. Tá? Que outros comandos úteis que a gente vai usar ao longo do semestre? Tem coisas para você criar matrizes x de 0 ou x de 1. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que o azão é uma matriz formada por zeros, então NP zeros, de que tamanho? Vamos colocar lá 2 por 3. Então, se eu mandar imprimir o azão, o que eu vou ter? Uma matriz cheia de zeros, com duas linhas e 3 colunas. De forma análoga, posso criar uma outra matriz cheia de uns. Tá? Então, np.ons, lá de 5 linhas e 2 colunas, por exemplo. Só faltou aqui os nossos conchitos. Então, vamos pegar e imprimir o C para a gente ver se está dando certo. Então, tá lá, 5 linhas e 2 colunas cheias de uns. Beleza? Isso acaba sendo útil aí ao longo do semestre. Até aqui são as operações básicas, tá? De matriz. O que a gente vai precisar também um pouco para frente? Não tanto para programar, mas mais para ler os códigos que a gente vai utilizar, principalmente na segunda parte do semestre. É lidar com operações condicionais e operações de loop. Então vamos transformar essa linha em texto e vamos colocar operações condicionais. Então, um troço bem útil num código é o tal do if-else. Tá? Então, no if-else, como é que ele funciona? Se a condição é satisfeita, eu executo o que está embaixo dela. Se não, eu executo a segunda opção. Então, aqui, por exemplo, como é que é construído um if-else dentro do Python? Então, você vai colocar o if e vai colocar a tua pergunta. Então, aqui que você está fazendo nessa partezinha do if se o h é igual a 0.4, eu vou executar essa linha. Tá? Então, aqui, para você perguntar se é igual, você põe 2 sinais de igual seguido. É uma convenção também da linguagem de programação. E logo depois da tua pergunta, você coloca 2 pontos. Beleza? Então, nesse caso aqui, vamos, por exemplo, dizer que o nosso h é igual a 0.4. Se eu executar essa célula, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que imprimir essa linha para a minha programação estar correta. Tá? Então, vamos pegar, executar, está lá. A altura da viga é 40 centímetros. Agora, se eu mudar para qualquer outro valor lá, a altura da minha viga, por exemplo, 30 centímetros, o que vai fazer? Ele vai tentar executar. Se h é igual a 0.4, ele vai fazer essa pergunta, a resposta é não. Então, ele vai pular para o else e vai executar o que está aqui no else. Então, seja uma conta ou imprimir alguma coisa na tela, ele vai executar o que está lá embaixo do else. Beleza? Então, se eu rodar, vai executar lá, sei lá qual é a altura. Tá? Um outro tipo de condicional que é bem útil é uma sequência de if seguidos. Eu testo várias condições. Então, por exemplo, é o que eu tenho nessa segunda opção aqui. Vou colar ele aqui embaixo. O que eu tenho lá? Seria o
if, else, if. Então, o que ele vai fazer? Ele vai executando as perguntas em ordem sequencial. Então, aqui, por exemplo, se eu escrever H igual a 40, o que ele vai entrar no loop e vai fazer o quê? Vai perguntar: se o H for igual a 40, eu vou executar isso aqui. No nosso caso, como isso é verdade, se eu executar, ele vai imprimir a altura da viga igual a 40. Se eu colocar o H igual a 20, o que ele vai fazer? Ele vai descendo condição por condição. Então é assim: se o meu igual a 40, não é. Então ele pula para outra. Então se o meu H é igual a 30, também não é. Então ele vai pular para outra linha. Então se o meu H é igual a 20, opa, esse aqui está certo. Então ele vai executar o que está aqui embaixo. Então, se eu executar minha linha, ele vai imprimir exatamente o que tem aqui. A altura da viga é 20 centímetros. Se eu colocar um valor que não tem nessas condições, ele vai executar o else lá do final. Tá? Então, se eu colocar aqui 22 centímetros, ele vai executar lá o que está no else. Esse else aqui é opcional. Se você não colocar nada aqui, simplesmente ele vai testar todas as condições. Se nenhuma for satisfeita, ele sai do condicional sem fazer nada. Tá? É uma forma de construção. E por último, outra coisa que é bem útil em programação é a utilização do loop do for. Tá? Então vamos ver como é que a gente escreve um loop de for. Vou transformar isso aqui. Beleza, deixa eu colocar aqui. Então o for funciona dessa maneira. Vamos simplificar aqui o nosso problema primeiro. Vou escrever o seguinte: para i aqui no vamos dizer, seria um até 2, eu vou executar o que tem aqui embaixo. Tá? Então, por exemplo, posso colocar print o valor de i. Então, o que ele vai fazer se eu executar essa célula? Ele vai fazer o i começar da primeira contagem, que é o 0, então vai ficar i igual a 0, executar o que tem aqui embaixo. Então vai imprimir 0. Vai somar um valor a esse 0, vai ficar 1. Para i igual a 1, vai executar o que tem aqui, ou seja, imprimiu 1. E assim por diante. Se for até 5, vai... Opa, desculpa. Aqui imprimiu i. E aqui ele vai imprimir todos os caras. Notem que ele não imprime a última entrada. Então, se você colocar 5 aqui, ele vai executar esse passo 1 ponto antes do 5. Então, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4. Então, mais um daquele detalhezinho do Python, que as coisas começam em 0, e para um for, se você colocar para ali até o 5, ele vai rodar o for até o 4. Tá? Então, tem que se acostumar com essa lógica do Python. Tá? Então, o que você pode fazer aqui também que a gente vai ter dentro dos nossos códigos é um for dentro do outro, tipo uma for para construção de matrizes. Então, o que a gente tem aqui? Eu posso criar uma matriz de zeros, de 2 por 2, a gente fez lá em cima utilizando o comando. Então, tem essa minha matriz de zero, eu vou preencher ela com outros números. Então, fazer tanto i como j funcionarem de 0 até 1, né? Vai fazendo a contagem. E vamos dizer que cada elemento dentro dessa matriz, o elemento ij, ou seja, a linha i, a coluna j, vai ser igual a i mais j. Tá? Então, se eu executar, mandar imprimir, para a gente ver como ela fica, o que vai acontecer? Rodei, o que ele executou? Ele vai começar com i igual a 0 e j igual a 0. Então, aqui i igual a 0, vai passar para o j igual a 0. Então, o elemento a, 0, 0, vai ser igual a 0 mais 0, que dá 0 aqui. Depois, o que ele vai fazer? Vai voltar aqui para o j e vai fazer o j ser igual a 1. Então, vai ficar i igual a 0, j igual a 1. Vai executar esse cara. Linha 0, coluna 1, vai ficar 0 mais 1, que é igual a 1. Tá?
Então, nota que ele foi a dimensão inteira aqui do J, que ia ser o 0 e 1. Agora ele vai voltar lá para cima. Então, o I agora não vai ser mais 0, vai ser 1. Vai ser I igual a 1, vai vir aqui J igual a 0. Então, elemento 1, linha 1, coluna 0. Vai ficar 1 mais 0, que é 1. Beleza? O que ele vai fazer? Vai voltar aqui para o J. J agora vai ser 1, vai ficar I igual a 1, J igual a 1. Soma dos dois vai ser 2. Beleza? Se ficou com dúvida, pode colocar, por exemplo, aqui I mais 5 vezes J. Dá para diferenciar esses dois caras. Tentem repetir essa lógica bem devagarinho para vocês pegarem o jeito do funcionamento dos loops via for. Tá? Dentro de um loop via for, a gente pode pegar elementos de outras matrizes também. Então aqui a gente pode dizer, por exemplo, aqui, que cada elemento vai ser formado por elemento I do vetor F vezes o elemento J do vetor F. Dando exemplos quaisquer, pode ser um número aí que vai ser a matriz que vai ser formada utilizando essa lógica. Tá? Então aqui são exemplos meio esdrúxulos até, só para a gente entender o funcionamento dos comandos. Então depois, quando for passar para a compreensão, execução dos códigos, vai ficar mais fácil de vocês lerem um código, entender o que está acontecendo, uma vez terem absorvido essas notações, esses comandos que a gente tem aqui. Beleza? Então a ideia dessa aula de hoje é vocês pegarem esse feeling de como utilizar o JupyterLab. E, como vocês viram, a gente pode colocar tanto texto como contas, utilizar ele como um caderno mesmo. Tá? Então, ao invés de vocês utilizarem as calculadoras, vamos utilizar essa plataforma. Tá? Então vai ficar bem mais simples aí da gente resolver os exercícios e a chance de a gente errar em continhas vai diminuir bastante. Tá? Na parte inicial, sempre exige um esforço a mais para pegar esses detalhezinhos de comando, de programação, essa questão das matrizes e vetores começarem a contagem zero, do for começar a contagem zero, e não executar até o final, até a última letra, sempre o range -1. Fora isso, questão de prática e pegando o jeito. Beleza? Então, encerramos a aula de hoje e na aula que vem partimos para a implementação dos exercícios utilizando essa plataforma.